Esse é o Volkswagen Fox, carro que foi lançado no ano de 2003 e revolucionou o seu mercado justamente por sua versatilidade e também por trazer um ótimo espaço interno. Mas hoje nós estamos aqui com o modelo 2016, que recebeu o facelift no ano de 2015, ficando muito mais bonito. E ele adotou a identidade visual da Volkswagen, então muitos traços dele aqui são parecidos com o do Golf, carro que ele foi inspirado. Então aqui vocês podem ver, como no farol, que ele mudou nessa última restilização, que ele é mais afinado. O para-choque também adotou a nova identidade visual, com novos traços. Então isso permitiu uma característica mais marcante desse carro, um design mais bonito dessa última restilização. A traseira também recebeu mudanças. Nesse último facelift, a lanterna ficou mais horizontal, ela ficou maior, invadiu também bastante a lateral, com esse vinco aqui. Temos o para-choque diferenciado também, e ele possui o farol de neblina traseiro, um grande diferencial aí também, que dá um aspecto mais bonito para o carro, essa parte inferior aqui. Outra questão que eu gostaria de falar para vocês também é sobre a motorização, que eu vou falar posteriormente, mas para você identificar o motor do carro, você pode ver aqui na sigla MSI. Os carros que têm motor 1.6 16 válvulas, o I é na cor vermelha, enquanto que o 1.6 8 válvulas é na cor prateada, acompanhando a mesma cor do emblema. Então outra questão também é que esse aqui é o Comfortline na versão 1.6, e todos os Comfortline são motor 8 válvulas, enquanto os da versão Highline e o da versão Pepper, que era do mesmo ano desse carro, tinham o Izinho vermelho, identificando o motor 1.6 de 16 válvulas. Esse é o motor do Fox, um motor já bem famoso na Volkswagen. Ele é um motor 1.6 16 válvulas, o famoso EA111. Ele possui 104 cavalos no etanol e 101 na gasolina a 5.250 RPM. E o torque dele é de 15,6 no álcool e 15,4 kgfm na gasolina. E o mais interessante desse motor é o torque dele, que apesar de não impressionar tanto assim, a rotação máxima dele é muito baixa. Então a partir do momento que você acelera, ele já tem bastante torque disponível. Ou seja, o torque máximo dele é a 2.500 RPM, uma rotação bastante baixa. Então a partir do momento que você acelerou, você tem bastante torque disponível, fazendo com que ele seja muito agradável para andar na cidade. Em saída de redutor, em saída de semáforo, você consegue ter uma boa aceleração em pouco tempo. Esse é um grande destaque desse motor, apesar de já ser um velho conhecido nosso, ele ainda cumpre bem a sua tarefa de desempenho e também com bons números de consumo. Eu vou deixar para vocês os números de consumo do Inmetro dele aí no vídeo. Essa é a chave do Volkswagen Fox, é uma chave canivete. E temos as funções de trava e destrava, e no meio temos a função de abrir o porta-mala, uma função bastante útil. Outra coisa que é bem interessante é que pressionando e segurando o botão para destravar, os vidros abaixam automaticamente. Isso é interessante para quando você for chegando no carro, o carro vai ficando mais arejado e não fica aquele calor insuportável na hora de entrar. Uma coisa bem interessante. O acabamento do Fox Comfortline é normal da categoria. Nós temos plástico duro por toda parte, mas o que nós podemos falar aqui é que ele é de ótima qualidade. Temos bons encaixes também, então dá para ver que a Volkswagen se preocupou na qualidade desse carro. Temos diferentes texturas. Aqui nós temos um material mais brilhante e aqui nós temos um plástico comum mesmo. E aqui nós temos o painel do carro com esse cinza. E aqui o sistema de som, que possui funções de CD, USB, cartão de memória. Então é um som bastante completo, tem bastante funções, mas não é uma central multimídia. De qualquer forma ele quebra um galhão, é um sistema de som bom, tem uma qualidade boa pelo preço do carro. Aqui vocês podem ver o banco do Volkswagen Fox. Ele tem boas abas tanto no assento como no encosto, e ele é de tecido mesmo, e tem um outro material aqui que lembra um couro, mas eu acredito que não seja, mas ele lembra. Ele tem um bom encosto e um bom assento, então dá para achar uma posição bastante interessante aqui na hora de dirigir. Eu gostei bastante desse banco, ele gruda bem nas curvas, você consegue ficar bem preso aqui. Aqui vocês podem ver também o para-sol dele. Ele possui espelhinho com a tampa
e iluminação a partir do momento que você abre a tampinha. E para o motorista nós temos a mesma situação, espelhinho com tampa e iluminação. Aqui no centro vocês podem ver as luzes de cortesia, que podem ser ligadas individualmente. Os principais itens de série desse carro são a direção elétrica, que é muito macia. Temos o ar-condicionado simples mesmo, não é automático nem nada. Temos vidros elétricos nas 4 portas, que podem ser alterados aqui através desse console aqui na esquerda. Os vidros elétricos e também o retrovisor elétrico, além da central de travas, o travamento das portas, que pode ser alterado aqui. Além disso, nós temos os itens obrigatórios como os freios ABS, temos os airbags duplos, temos sensor de estacionamento que pode ser ligado e desligado através desse botão. Então eu vou mostrar para vocês. Apertando aqui, você pode ver que instantaneamente ele vai avisar se tem algum objeto próximo do carro. Apertando aqui ele desliga. E a partir do momento que você dá ré, ele também vai ligar tanto o sensor de estacionamento traseiro como o dianteiro, para que você tenha maior facilidade na hora de fazer as suas balizas. Eu engatei a ré e ele já apareceu o sensor de estacionamento aqui na telinha. Se eu desengatar, ele vai sumir com essa informação, somente se estiver desligado aqui. Se estiver ligado, ele mantém ali, ele continua com a informação no painel. O volante é multifuncional e tem as funções de som na esquerda para diminuir volume, trocar de faixa, e aqui na direita nós podemos alterar as funções do computador de bordo. E agora eu vou mostrar para vocês o painel de instrumentos do Volkswagen Fox. Um painel muito bonito, os números são grandes, então você consegue ver com bastante precisão. Na esquerda nós temos o contagiros e também temos o marcador do líquido de arrefecimento. E na direita nós temos o velocímetro e o nível de combustível. No centro temos as funções do computador de bordo, informações fixas como a quilometragem e o trip, que seria a quilometragem percorrida desde a última vez que você zerou o computador de bordo. Para alterar as funções do computador de bordo, são todas alteradas através dessa parte aqui no volante. Então, apertando para cima, você percebe que as funções do computador de bordo são alteradas. Então aqui nós temos velocímetro digital, temos velocidade média, distância percorrida, que seria o trip, autonomia, consumo médio, consumo instantâneo, tempo de viagem, alerta de velocidade quando você seta uma velocidade ali para que você não passe dela e tome uma multa. E aí já volta na velocidade digital. Temos outras funções também apertando esse botão da direita. Então altera-se as funções ali. E aqui é de caráter mais de configuração. Então você pode configurar idioma, as funções do computador de bordo. Você pode configurar o volume do sensor de estacionamento que esse carro possui. Então aqui é mais questão de configuração. É um computador de bordo bastante completo, com muitas funções e que atende muito bem aí nas viagens. Aqui nós temos duas funções importantíssimas para que você tenha uma ótima dirigibilidade nesse carro, que são o ajuste de altura do volante e de profundidade. Então você consegue arranjar uma posição perfeita na hora de dirigir. E outra questão que faz você ter uma dirigibilidade muito boa é o ajuste milimétrico de altura do banco. Então você consegue alterar aqui e achar a posição ideal para você. Então essa é uma função muito interessante para as pessoas que são menores, conseguem achar uma posição elevada, uma posição boa de dirigir. E isso é uma característica desse carro. O Fox é conhecido por ter uma posição elevada de dirigir. Então muitas mulheres acabam preferindo esse carro justamente por essa posição elevada, que faz com que você tenha uma boa visibilidade de tudo que tem ao seu redor. E aí você tem a chance de diminuir inclusive os índices de acidente, porque você tem uma visibilidade melhor, você tem um maior domínio sobre o carro. Então isso é uma função bastante interessante, os dois ajustes de altura e profundidade do volante e do banco. Por aqui você consegue ligar o farol, essa chavinha aqui é tradicional da Volkswagen, e puxando aqui você liga o farol de neblina, puxando 2 vezes você liga o farol de neblina traseiro. E agora eu quero mostrar para vocês o espaço interno na parte de trás, para ver como uma pessoa de 1,85 m
vai se sair aqui atrás. E eu vou mostrar para vocês em detalhes agora. O banco está regulado para mim, como eu disse, tem 1,85 m e o espaço aqui atrás é esse. Temos aqui cerca de um dedo ou 2 dedos, o que garante bom conforto. Diferentemente do Fiat Punto, por exemplo, que foi a última avaliação do canal, esse carro aqui possui bem mais espaço interno. Perceba que meus joelhos ficam folgados aqui, então a sensação de espaço é boa. Aqui vocês podem ver que o acabamento da porta traseira é como o da frente. Temos plástico duro nessa parte, temos um material em tecido aqui, comandos de vidro elétrico e porta-objetos. Aliás, uma coisa que eu quero destacar para vocês é a quantidade de porta-objetos que esse carro possui. Ele possui muitos porta-objetos, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu só vou terminar de mostrar essa parte traseira. Aqui atrás ainda, nós temos as alças de teto, temos iluminação, vocês podem ver aqui ó, que o carro possui iluminação. E temos também encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para as laterais. Infelizmente nós não temos encosto de cabeça no meio, nem cinto de 3 pontos no meio. O cinto é subabdominal aqui. Temos ainda porta-revistas, dá para guardar bastante coisa aqui, é um opcional bastante útil. Uma característica marcante desse Fox é a quantidade de porta-objetos. Vocês podem ver aqui que nós temos um porta-garrafas aqui, um porta-objetos aqui na porta, temos um outro objetos aqui, objetos na porta dianteira, assim como na porta que eu mostrei para vocês. E nós temos um outro porta-objetos escondido aqui, que fica embaixo do banco, é uma gaveta. Perceba que é uma gavetinha muito interessante e fica bem escondida. Dá para guardar o telefone da amante, como diria o nosso amigo Lucas Torres do canal Carro Chefe. Dá uma checada no canal dele que é muito legal também. Aqui nós temos um nicho para guardar as coisas também, porta-objetos, porta-revistas e porta-objetos na outra porta também. O que mostra que ele é recheado de porta-objetos. É uma característica que ele ganhou desde o seu lançamento lá em 2003 e se manteve até a geração atual. Agora eu vou mostrar para vocês o porta-malas. Ele pode ser aberto tanto pela chave, através desse botão central da chave, ou também pode ser aberto através do símbolo da Volkswagen. Então como você tem que fazer? Você tem que pressionar essa parte de cima, que ele abre eletricamente. Perceba aqui ó, que ele abre eletricamente. O porta-malas, por sua vez, é muito pequeno. Ele possui 270 litros. Infelizmente, a solução que a Volkswagen encontrou para trazer mais espaço interno para os passageiros de trás acabou impactando aqui no porta-malas. Infelizmente, ele é bem pequeno, como eu disse, 270 litros. Ele é bem forradinho nas laterais, mas eu sinto que falta um forro aqui na parte de trás do assento. Falta um forro aqui, porque aqui começa a riscar com o tempo. Aqui também não temos proteção nenhuma, as malas entram e elas acabam arranhando aqui. Mostrando aqui na lateral esquerda, nós temos redinha, temos uma tomada de 12 volts e iluminação. Temos uma iluminação aqui, uma luzinha, que dá um acabamento melhor para esse carro. Bem interessante, ele é bem completinho aqui atrás, apesar de faltar um pouquinho de acabamento aqui. Aqui na tampa perceba que temos uma proteção aqui embaixo, mas ela não pega a parte inteira aqui da tampa, somente as laterais e o centro. Falta uma proteção maior aqui para a proteção da tampa. Os principais pontos positivos do Volkswagen Fox, eu acredito que seja o design. Ele se tornou um carro mais harmônico, mais atrativo em se tratando de design, porque ele até pegou alguns traços do Golf, que é o seu irmão maior. Ele possui bom consumo de combustível e o espaço interno dele é muito interessante. Para um carro pequeno e compacto, que tem um ótimo uso urbano, ele tem um espaço interno muito bom. E esse é um ponto muito positivo desse carro. E de ponto negativo que eu penso é que o porta-malas dele podia ser um pouco maior. 270 litros é um porta-malas bastante pequeno. Se você acabar precisando fazer uma viagem, você vai sofrer. As rodas do Volkswagen Fox são de aro 15, perfil 195/55, o que confere boa estabilidade para ele também. Apesar desse carro ter a característica de ser um carro altinho. Perceba aqui que a linha aqui do teto ela é mais alta que nos hatches
comuns, nos hatches populares. E isso garante um espaço para a cabeça muito bom também. É um outro ponto bastante interessante desse carro, o espaço para a cabeça, justamente por conta do teto alto. Então é isso, pessoal, vamos dar uma volta no Volkswagen Fox 1.6 e eu quero mostrar as minhas impressões desse carro. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é a posição de dirigir aqui. Ela é característica do Fox de ser bastante elevada. É uma posição bastante elevada, o que faz com que as pessoas mais baixas se sintam bem dirigindo esse carro. Uma coisa que eu gostei bastante desse carro, que eu me surpreendi, é que apesar do motor dele já ser um pouco antigo, ele tem um torque muito bom em baixa, ou seja, o desempenho dele na cidade é ótimo, muito bom mesmo. Isso é um ponto bastante positivo desse carro. Você precisa subir um morro, você fica em terceira marcha, consegue um bom desempenho, não precisa acelerar tanto assim. Então é um carro que agrada bastante nesse sentido. A suspensão dele, eu achei que ela é macia pro padrão Volkswagen. Geralmente ela adota suspensões um pouco mais durinhas. Nessa aqui eu achei equilibrado entre ser macia e mais firminha, então eu gostei bastante. Eu achei que ela tá num padrão bom. Então, pessoal, nós vamos pegar um trechinho de estrada aqui para eu mostrar o comportamento dinâmico do carro para vocês. Eu quero que vocês conheçam bem esse carro comigo. Uma coisa que eu gosto bastante é desse painel, um painel bastante bonito, dá para ver as informações muito bem. Então nós temos aqui agora, nesse momento, o velocímetro digital, ou seja, a gente consegue bater o olho e ver a velocidade que a gente está com facilidade. Eu estou em terceira marcha, dei uma pisadinha mais forte e ele responde bem. Eu esperava menos desse carro. Ele pesa cerca de 1.070 kg, o que é um peso razoável, não é um peso tão elevado assim. E o desempenho dele é bom, eu gostei. Esperava menos por ser um motor 1.6, já de concepção antiga. Eu tô de quinta marcha aqui, numa subida, e o carro está desenvolvendo. E isso em 2.500 rotações. Ou seja, o carro ainda tem fôlego. Tô me surpreendendo com ele. A posição de dirigir, como eu disse, é elevadinha, então você consegue ter uma ótima visibilidade para todos os lados que você olhar. Visibilidade é um ponto forte também. E como característica de Volkswagen, eles são bons de curva. Assim como a suspensão ela é muito boa, tanto para a cidade como para a estrada, ela fica numa posição muito boa aqui para você fazer curvas. Então, apesar dele ser um pouquinho mais alto que os carros comuns, ele tem um teto bastante elevado aqui, o que traz um espaço interno bom para a cabine. Mesmo assim, ele tem um comportamento interessante em curvas, não deixa nada a desejar. Eu diria que o apelido desse carro aqui é praticidade, por conta do espaço interno, por conta da quantidade de porta-objetos e da facilidade que você tem de utilizar ele tanto na cidade quanto na estrada. É um carro coringa e consegue trazer muitos pontos positivos e atender um público bastante grande de pessoas. Uma coisa que eu não posso deixar de falar é do câmbio da Volkswagen. Esse câmbio aqui é sensacional, as trocas de marcha são muito boas, ele é bem curtinho na hora de engatar, você consegue achar a marcha sem errar, é quase impossível errar a marcha nesse carro. Então é um destaque que não posso deixar de falar dele. O câmbio é um dos pontos altos desse carro. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de avaliação. É a primeira vez que eu faço essa avaliação com esse pedaço dirigindo em estrada e pegando um pouco de cidade também. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para fortalecer e ajudar a gente, beleza? Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!